Compreendendo a unção, por Kenneth Hagin, capítulo 12. Entregando-se à unção. Estou convicto que quanto mais nos entregamos ao Espírito de Deus para sermos dominados por ele, tanto mais resultados veremos. Os demônios tomam posse das pessoas e se manifestam através deles, mas o Espírito de Deus não fará isso de modo contrário à nossa vontade. Por que não conseguimos ficar mais submissos ao Espírito de Deus? Quanto a mim, sei que uma das razões é que quando passo para aquela dimensão, às vezes fico com medo. Não é como o medo de cobras ou de furacões, é um santo temor. Passo para aquela dimensão e fico com medo de não conseguir voltar. Acho que foi assim que aconteceu com Enoque. Foi tão longe para dentro da dimensão espiritual que foi passando inteirinho para lá, com corpo e tudo. Não sei qual experiência você já teve, mas passar para aquela dimensão sobrenatural, sair da dimensão da carne, não é a coisa mais fácil de se fazer. Se, porém, aprendermos a submeter-nos à unção e a não ter medo, coisas poderosas acontecerão. Um homem que aprendeu a fazer assim foi Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ministrar. Se tivesse sabido a respeito, tive a oportunidade de ouvi-lo, pois ele estava em Dallas em 1937, na sua última viagem para os Estados Unidos. Foi naquele ano que recebi o batismo no Espírito Santo e morava a 50 quilômetros de Dallas, mas não sabia que Wigglesworth estava ali para pregar em 3 cultos noturnos sucessivos na primeira igreja da Assembleia de Deus. Cito frequentemente trechos dos escritos dele. Certa vez, alguém me perguntou, no tocante ao seu livro, A Fé que Aumenta Cada Vez Mais: "Você entende aquilo?" "Entendo sim", respondi. "Ele pensa do mesmo jeito que eu." Certo pastor disse: "Li aquele livro 5 vezes e ainda não entendi aquilo que ele está dizendo." É difícil entender para quem não está lá naquela dimensão. Um pastor idoso na Califórnia me disse que ouviu Wigglesworth pregar no sul da Califórnia. Falou: às vezes, quando ele começava a pregação, não conseguia transmitir nada que fizesse sentido. Ficava tropeçando em derredor. Então o Espírito de Deus vinha sobre ele. A congregação ficava estarrecida, pois os acontecimentos ficavam bem visíveis. Havia uma transformação nas suas feições e as palavras simplesmente fluíam da sua boca. Parecia que se transformara em outro homem. Wigglesworth foi trabalhar numa fábrica quando completou 6 anos de idade. Não existiam leis contra o emprego infantil na Inglaterra daqueles tempos, de modo que Wigglesworth nunca frequentou a escola, nem por um dia sequer, em toda a sua vida. A esposa que lhe ensinou a ler. Lembro-me de Donald Gee, um dos líderes do movimento das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha. Ouviu pregar quando ele estava nos Estados Unidos em 1939. Falou a respeito de Wigglesworth. Wigglesworth não pertencia a nenhum grupo pentecostal específico, pregava em todos eles. O irmão Gee disse: sempre convidávamos o irmão Wigglesworth para pregar em nossa Assembleia Geral anual. Queríamos que nossos pastores jovens tivessem contato com a unção profética dele, a fim de aprenderem a submeter-se ao Espírito de Deus. Wigglesworth deu uma palestra entre eles em 1947, poucas semanas antes de voltar ao lar para ficar com o Senhor, aos 87 anos de idade. Falou a respeito de Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, ele vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Acredito que existe alguma coisa nessa dimensão que perderemos se não tomarmos cuidados. Os pentecostais dos velhos tempos oravam até a unção vir sobre eles para pregarem uma mensagem. Acho que tinham algo a respeito do qual às vezes não tomamos consciência. Dizemos: somos gente de fé, é só começar. Isso é muito bom, mas só no caso de termos feito os preparativos certos.